Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muita conversa, mas muito aprendizado sobre o trabalho das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Aqui a gente aprende muito com os nossos convidados, com dicas, com informações, com cases, para que a gente possa aprimorar ainda mais o desenvolvimento institucional das ONGs, das OSCs, do nosso querido terceiro setor, e aí repito mais uma vez. E eu já tenho um convite para te fazer, para que você que está aí acompanhando a gente pelo YouTube, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que precisa conhecer ainda mais sobre o terceiro setor. E o tema de hoje vai ser sobre comunicação. Então, nos ajude a espalhar ainda mais, a democratizar ainda mais o conteúdo da nossa entrevista neste momento que eu vou conversar, e estou muito feliz por isso, com a Adriana. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, tudo bem. Eu estou muito feliz também por estar aqui, viu, Débora? É uma alegria imensa. Muito obrigada pelo convite. Imagina, imagina. Então vai ser uma entrevista com muita alegria, muita felicidade. Com certeza, basta ver nossos sorrisos aqui. Exatamente. E muito conteúdo também, né? Muito conteúdo sobre comunicação. Mas, Adriana, a gente sempre faz a primeira pergunta, o primeiro pedido para os nossos convidados aqui, que é, por favor, se apresente ao nosso público. Bom, eu sou a Adriana Souza Silva. Eu hoje estou à frente de uma assessoria de imprensa, que é um serviço de divulgar notícias dos clientes na mídia, chamada Pauta Social. Ela foi a primeira assessoria de imprensa focada exclusivamente no terceiro setor. E a gente também tem um portal de notícias chamado Nota Social, que divulga as notícias, enfim, que divulga aí as informações desse querido terceiro setor, como você bem falou. Então, eu estou à frente desses dois negócios e sou uma pessoa muito falante. Acho que em alguns momentos você pode me cortar aí. Não foi à toa que eu vim parar aí no mundo da comunicação, né? Então, hoje eu estou no terceiro setor e já fui repórter, já trabalhei na chamada grande imprensa, que são esses grandes jornais, TVs e revistas. Mas hoje, há 10 anos quase, eu venho empreendendo nessa área aí tão necessária para o Brasil. Por que terceiro setor? O terceiro setor na minha vida chegou bem por acaso. A minha trajetória como repórter, ela era na área investigativa, então eu sempre ficava tentando descobrir o que estava errado na política, eh, em questões de contratos e etc., para saber o que estava acontecendo que o Brasil não dava certo, sabe? Aquela coisa do jornalista, vou mudar o mundo com a minha reportagem. Em determinado momento, aconteceu de eu ficar só com uma área de economia e finanças, aquelas questões econômicas, você precisa pagar os boletos. Fiz uma especialização nessa área e comecei depois a trabalhar no mercado financeiro, imagina isso. Mercado financeiro, eu falei: "Meu Deus, o que é isso?". De repente, eu já estava empreendendo, mas aí já numa assessoria de imprensa de mercado de capitais. Quando eu a nossa empresa conseguiu um contrato com a Fundação Abrinq. Foi a primeira empresa que não tinha, no caso uma ONG, que não tinha nada a ver com as empresas que tinham ações negociadas pela bolsa na empresa. E eu não tinha funcionário para cuidar daquela conta, né? Quem é que ia atender a Fundação Abrinq dentro da minha agência naquela época? Então eu mesma atendi e comecei a entender o que era o terceiro setor. Uma pessoa da Fundação Abrinq migrou foi para a Oxfam Brasil. Isso era 2014, 2015, a Oxfam Brasil estava chegando, né, no país, e precisava também de uma assessoria de imprensa. E aí eu conheci a Oxfam Brasil e alguém me indicou para uma terceira ONG, e quando chegou ali na terceira, quarta ONG que eu estava atendendo dentro da minha empresa, que era de mercado de capitais, eu passei essa empresa adiante e fundei a Pauta Social. Isso era 2015. Então, desde 2015, eu comecei a entender ou pensar a comunicação do terceiro setor, levar isso para a imprensa. Foi assim que eu cheguei, meio aquelas coisas que o destino coloca para você. E eu vou aproveitar toda essa sua bagagem para a gente poder
dar dicas aqui para quem está assistindo a gente sobre como pode melhorar a comunicação na sua própria organização. Uhum. E a primeira pergunta que eu te faço é assim: como uma boa comunicação pode ajudar no sucesso de uma instituição? A boa comunicação, ela ajuda no sucesso de qualquer empreitada da vida. Se você vai pedir alguém em casamento, tá a boa comunicação. Se você quer reclamar de alguma coisa, tá a boa comunicação. E se você quer mostrar o quanto você é bom e por isso precisa de ajuda, precisa do apoio, de uma parceria, também é a boa comunicação que vai fazer isso dar certo. É aquela história lá do quem tem boca vai a Roma e por aí vai. Então, assim, a organização, ela precisa mostrar exatamente o que ela faz e os resultados que ela conseguiu, né. A boa comunicação, ela é simples e direta, então muitas vezes tem aqueles textos longos para dizer, da origem, do fundador daquela organização, mas vai aparecer lá no último parágrafo do texto de apresentação de uma ONG na página, né, no website, o que que ela faz e, quando muito, algum resultado que deu determinado projeto. Então, acho que uma dica principal é assim: se você fosse doar para uma empresa ou ser parceiro de uma empresa, o que que você ia querer ver no site dela? O que que você ia querer ver na apresentação, né, no PowerPoint, no e-mail, no folder? Aí se colocar no lugar daquele que você quer falar. Tem uma coisa que eu falo sempre para os clientes, assim, eu falo para todo mundo: a comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, se você estiver no lugar do entendedor, o que que você leu daquilo, o que que você extraiu daquilo que você leu? Às vezes é difícil fazer esse exercício, mas uma dica pode ser, sabe o quê? Pegar alguém que não tem nada a ver, que não te conhece, não conhece a sua organização e fala: "Lê e me diz o que que você entendeu". Sem medo de ser feliz, ou perdão, sem medo de ser infeliz, né, porque você pode ficar bem triste com a resposta, mas isso vai ser maravilhoso, porque é sinal de que você tem que mudar e isso só vai melhorar a sua apresentação para o potencial doador ou parceiro. Na sua fala, você falou muito de site, então é importante que a organização tenha um site na internet. Ai, sim, ainda é muito importante. Eu não sei como vai ser, isso daqui a 5, 10 anos, mas hoje o site ele é muito importante e ele, apesar dele não ser o tão acessado quanto redes sociais, por exemplo, tem gente que fala: "Ah, eu tenho um Instagram", porque todo mundo tá lá no Instagram, no Facebook, sei lá, nas redes sociais, ninguém visita mais o site. Não, o Instagram ele não dá conta de todas as informações de uma maneira, condensada e perene, né. O que eu quero dizer é o seguinte: está num único lugar. Eu não tenho que rolar nenhum feed de notícias, não tenho que procurar nada. Existem os botões indicando ali quem somos, o que fazemos, projetos, resultados, doe aqui. Basicamente é isso a estrutura de um site de uma organização. E você tem ali, a oportunidade de se apresentar, de abrir caminho se a pessoa quer explorar mais. E é lógico que, ali mesmo você deixa as suas redes sociais para quem prefere redes sociais, te conhecer pelas redes sociais. Mas o website é essa oportunidade. E também o website ele, não é porque ele é um site que ele é uma coisa parada, né. Então o site ele precisa ser um vivo, ele precisa trazer, né, atualizações. Imagina, você entra num site, isso é muito comum, você vai ter conteúdos, olha, eu posso postar aqui vários, vai ter conteúdo mais recente de 2023. Aí você fala assim: "Mas gente, foi só ano passado, ano retrasado, né, faz 1, 2 anos". Não, hoje em dia 1, 2 anos é 10, 20 anos, assim, né. Então o internauta, o apoiador, ele não perdoa, ele vai reparar, sabe. Você não repara a bagunça? Repara sim. Você falou de redes sociais, é importante, que a organização esteja em todas as redes sociais? Olha, é importante que ela fale com o público da maneira que o público consiga entendê-la, né, que é aquela história do comunicar e o que que você está entendendo. O meu público, ele pode estar tanto nas redes sociais, A, B e C, quanto só na rede social A, ou só na B, ou só na C. E quando eu falo público, o que é esse público? Ele não é uma pessoa. Eu tenho o doador, eu tenho o parceiro, o voluntário,
Eu tenho até o crítico, é um público que eu preciso considerar, né, a pessoa que está um hater, né, que hoje em dia se fala. Eu preciso considerar quais são as pessoas que eu quero atingir, que eu quero me comunicar. Eu quero me comunicar com o público A, B, C, independentemente de classe, ainda não é de renda, mas os públicos, vai, X, Y, Z, e esse X, Y, Z, ele está em qual rede social? Por exemplo, eu vejo muitas organizações com êxito colocarem conteúdos no LinkedIn, que é uma rede social, profissional e etcétera, de empregos e etcétera, mas ela tem uma característica de ser lida e acompanhada pelos formadores de opinião. Então tem muita gente que vai lá e fala: "Ai, tal". Tem muitos diretores de fundos de investimento social que estão direto naquela plataforma, ou seja, é uma maneira bacana de se comunicar com esse público, estando no LinkedIn, por exemplo. Se eu estou falando com uma programação, um dos meus projetos atinge, o público jovem, porque eu quero chamar para participar de uma atividade da minha organização, eu vou para o TikTok, né. Então assim, tem horinha que fala assim: "Ai não, TikTok é coisa de dancinha". Não, não é. É onde o seu público está, é adaptar aquela história, eu não sei se alguém lembra da frase "do meio é a mensagem", eu acho que hoje com tantos meios, né, a mensagem e o meio se tornaram ali muito, igualmente importantes para você conseguir passar o recado da maneira certa, mas no lugar certo. Então, sim, é importante fazer essa análise e, se detectado que seus diferentes públicos estão em várias redes, esteja em várias redes. Como que eu, enquanto, gestora da comunicação de uma organização, sei que aquele público está naquela rede? Uma das coisas, assim, que a gente aprendeu muito no dia a dia como jornalista, era aquilo que os maias e os astecas faziam, né, que é conversar pessoalmente. É ir a campo, faz todo sentido. Eu brinco assim mais as técnicas, porque hoje em dia tudo é WhatsApp, quando muito um e-mail, mas as pessoas não conversam mais, né, como a gente está fazendo aqui, o olho no olho, né. Então, essa questão de você ir até aquilo que você acha que pode ser o seu público, pode representar o seu público, e chamar essa pessoa para um café, para um mesmo, pode até nem ser exatamente presencial, você pode fazer isso com a tecnologia pela web, mas é uma conversa em tempo real, acho que é isso que eu quero dizer. Uma conversa em tempo real com pessoas que são parecidas com o seu público, né, com o persona de cada um desse público. Eu já volto aí no conceito de persona, mas essa pessoa parecida com o seu público, conversar com ela, o que que você gosta de fazer no momento de lazer, ou quando você não está trabalhando, nem fazendo outra coisa, o que que você assiste, são streaming, se aparecesse isso, sabe a história da pesquisa quantitativa? Não chega a ter a ciência de uma pesquisa quantitativa, mas é muito eficaz quando a gente faz de uma maneira até, mais artesanal essa pesquisa. Então eu realmente acho que vale a pena selecionar ali 5, 10 pessoas que você acha que faz sentido que é seu público, ou que é a sua persona, vamos dizer assim, e conversar com ela. E agora você ia me perguntar: "O que te acha isso de persona, né?". Na verdade, é um nome que apareceu desses aí da comunicação, né, eu acho que todo mundo gosta de dar nome para tudo, mas o que que aconteceu? De tanta gente falar público-alvo, então eu vou falar: qual é o público-alvo da minha comunicação? Vamos pegar uma organização que trabalha com, enfim, pelos direitos da criança e do adolescente. E ali eu falo: "Bom, se eu trabalho pelos direitos da criança e do adolescente, então eu preciso falar com quem legisla", por exemplo, com os legisladores, porque afinal são eles que vão ali determinar a ampliação desses direitos e etcétera. A pessoa fala: "Ah, interessante, mas e aí, como é que você vai manter a sua organização?". "Ah, eu também preciso falar com os financiadores da minha organização". Perfeito, mas ao mesmo tempo, se você trabalha com os direitos das crianças e do adolescente, você faz campanhas? Faço, eu tenho inclusive vários projetos.
Tá, mas a dona Lourdes lá que trabalha com orfanato, com, enfim, uma escola, tem crianças e adolescentes, quer saber também o que desse projeto. Opa, preciso conversar com ela. E ela não entende nada, não entende nada, não. No sentido, ela não é a pessoa da lei e também não é a pessoa ali da doadora. Ela é uma beneficiária. Ou seja, quando se descobriu que não existe, se a gente fizesse público-alvo, esse alvo ia ser deste tamanho, a pessoa, essa classificação começou a ficar cada vez mais reduzida, a ponto de chegar em uma pessoa que eles chamaram persona. Seria uma pessoa imaginária. Quando eu brinquei aqui falando assim, Dona Lourdes, então eu invento, não invento do nada. A partir do momento que eu sei que a, a pessoa que está representando o público naquela situação, do público de uma dona de uma creche, de uma escola, uma coordenadora de um projeto social na periferia, por exemplo, eu começo a desenhar no papel, dou um nome para ela, Dona Lourdes. A Dona Lourdes teria quantos anos? Quantos anos, em geral, tem uma pessoa líder de um projeto social na comunidade? Em torno de 40 anos? 40 anos. Ela é casada ou é solteira? Pô, em geral, ela é solteira, ela já é mãe, mas ela é ou divorciada, ou viúva, enfim, alguma situação. Baseado no conhecimento que eu tenho sobre aquele pedaço daquele público, eu vou desenhar uma persona, uma, uma, um, como se fosse um perfil fictício que tivesse a maior parte das características comuns de todo aquele pequeno público dali. Vou fazer a persona do legislativo. Vou falar, bom, eu quero conversar e fazer com que os legisladores, deputados, senadores, tenham mais sensibilidade para a causa do terceiro setor, para a causa das crianças e dos adolescentes. Então, quem vai ser minha persona? Alguém que não tem essa sensibilidade, porque o que já tem já está convertido, eu já resolvi. Então, eu vou falar assim, bom, em geral, esse é um deputado, ele é um deputado mais de partido tal, ou etc. E eu vou desenhando ali e vou chamar esse fulano de João, por exemplo. Então, o deputado João Carlos é assim, tá, 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 tá. E com esse boneco desenhado, fictício, é mais fácil a hora de você escrever o site. Vou falar assim, esse site aqui vai ser para qual das pessoas? Esse site aqui é um site para ser lido pela comunidade. Então, eu vou lembrar da Dona Lourdes e dos alunos da Dona Lourdes. Eu vou melhorar a linguagem, eu vou trazer uma linguagem mais clara, mais simples, eu vou colocar mais fotos para que ela entenda melhor e mais rápido, e etc. Não vou pôr nada muito rebuscado de legislação, por exemplo. Então, o persona serve para isso, para você refinar a sua comunicação. E todas as instituições podem fazer esse estudo de persona? Devem. Todas as instituições devem fazer esse estudo de persona, sim. Existe uma questão, e eu ouço muito isso, que eles falam, olha, Adriana, a comunicação, ela tem várias ferramentas e eu não tenho tempo, né? Como é que eu vou fazer? Mal eu tenho tempo para atualizar as redes sociais. O que dirá o site? Como é que eu vou ficar subindo foto do evento no site? Então, o que eu ou fazer tal estudo de persona e etc. Existe ali 2 caminhos. O primeiro é entender isso, a comunicação como investimento, e não só como uma tarefa entre as dezenas que a gente tem para fazer. E o segundo é entender a comunicação como prioridade. Entendendo a comunicação como algo vital para tudo, então ela não pode ser uma coisa de quando eu tiver tempo eu faço. O Drauzio Varela uma vez falou, e eu achei isso interessantíssimo, ele falou assim, se você não está praticando esportes, porque não tem tempo, então você precisa reavaliar a sua vida. No caso, era esportes, né? Ele para essa questão do bem-estar. E ele fala, se não tem tempo, porque ele brinca assim, se não tem tempo porque você precisa fazer a janta para o marido, deixa o marido com fome. Ah, não é a questão do marido? Então, separa do marido, separa dos filhos, põe os filhos para fora. E não sei o que, assim, ele dá umas soluções absurdas, assim, só para mexer com a pessoa, né, com o ouvinte dele, de que não existe, não trate isso como prioridade.
Eu acredito que todo mundo não fica sem banho, porque mesmo não tendo tempo para nada. Então, na área da comunicação é isso, assim, ninguém fica sem pagar porque faltou, perdi, hoje, esse mês não deu tempo de pagar, então eu não vou pagar ninguém. Esse mês não deu tempo de receber. Não, tem coisas que acontecem no dia a dia de uma organização que acontecem porque tem que acontecer, se vira. E a comunicação está nisso, assim, a boa comunicação, cuidar da mensagem que você quer passar é a mesma toada, tem que ser obrigatória. A gente pode ouvir até de alguns gestores de que, eu já cuido da gestão, eu já cuido da captação de recursos, eu não, aí vai muito ao encontro vai de encontro ao que você está falando. Não tenho tempo para comunicar. Existe alguma sugestão que você poderia, além dessas dicas que o Dr. Drauzio falou, para, né, chacoalhar a pessoa da importância da comunicação, mas mais tangível que ela pode começar hoje, a partir do momento que te ouve? Sim. Existe sim. A primeira delas é você entrar numa plataforma de voluntariado, porque existem muitas plataformas e existem muitos voluntários da área de comunicação que gostariam muito, primeiro, de contribuir, de ajudar organizações e que precisam praticar, né, o conhecimento que muitas vezes está aprendendo na faculdade ainda. Então, isso é uma saída, já é um começo, né? Colocar alguém externo para te ajudar a cuidar ali da comunicação. O segundo ponto, você vê com esses próprios ferramentas de inteligência artificial que começaram a surgir, como, por exemplo, ChatGPT, que é uma ferramenta, tem a versão paga, mas tem a versão gratuita que também é muito boa, e você pode chegar e falar, escrever, enfim, colar a apresentação do seu site ali e falar: gostaria de tornar essa mensagem didática para um público de 12 anos de idade. Você vai se surpreender com o resultado, assim, o texto, como ele vai mudar, e em questão ali de segundos. Não sei mexer, então é o mesmo voluntário, um voluntário da família, né? A gente brinca que quando é tecnologia chamam o jovenzinho, a pessoa mais jovem ali da família, que pode também contribuir, dar alguma sugestão. Eu acho que buscar ajuda ou profissional paga para quem tem recursos, mas para quem não tem, gratuita de forma como voluntário, como dica, é uma primeira saída. O que não pode é não fazer, porque, olha, para eu cuidar da comunicação, eu vou deixar de cuidar de uma criança. Mas se você cuida bem da comunicação, você vai cuidar de 5, 10 crianças. É o investimento. Uma frase que você disse anteriormente, que comunicação é investimento, e não necessariamente no começo você tem de fazer o investimento financeiro, mas você tem de buscar ajuda, Sim. né? Porque aí me faz pensar, a comunicação pode ajudar também na captação de recursos? Porque a captação de recursos e a comunicação, elas andam muito juntas. Primeiro que quando você vai captar o recurso, você tem tanto vamos dizer assim, um momento que você vai se apresentar a sua organização, como você tem o momento pré e pós aquela reunião que você teve com o potencial doador. Pré é qual é a reputação da sua organização para ele te receber? Ou a hora que, enfim, você foi abordado, e a pessoa fala: "Olha, eu sou fulano da fundação ou da organização XPTO, o que que passa na minha cabeça? Será que eu já ouvi falar dessa organização?" O pós, acabei a reunião, eu falei: claro, vou pensar, vamos ver, tenho vontade de ajudar sim. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar na internet. Primeira coisa, eu vou jogar o nome dessa organização no Google. E ali vai. Será que já saiu alguma notícia sobre essa organização? Notícia saiu boa? Ou não saiu? Ou saiu ruim? Tem o site? Vou lá para o site. O site está lá, bonito, atualizado. O site tem transparência, ou seja, existe uma parte do site que está dizendo: olha aqui, a gente arrecada tanto, vai para tantos para os projetos e depois e os resultados foram esses. Tem um prêmio, por exemplo, né, um selo de um prêmio, enfim,
todas as informações ali que uma potencial, doador de recursos, financiador de projetos, ele vai buscar. Eu não consigo imaginar alguém financiando um projeto por si só, assim, sem nenhum outro interesse, né, o interesse de ajudar o projeto, sem estar, forrado, né, vamos dizer assim, sem estar, inserido numa boa comunicação. Então, por isso que ela é um investimento de médio e longo prazo, vamos dizer assim, e que precisa ser feita. Quem acompanha aqui o Conecta Terceiro Setor, já viu algumas entrevistas anteriores, a gente conversa também com profissionais de várias outras áreas, incluindo contabilidade. E um desses entrevistados nos contou que a contabilidade é para além dos números, mas quem fala, o que a organização está realizando é a equipe de comunicação ou a pessoa de comunicação por meio dos dados da contabilidade, né. E aí também a gente dá um passinho antes e fala a gestão, a governança. Então tudo que a comunicação ela permeia todas as áreas e ajuda a organização a se tornar mais conhecida. É meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né. Eu acho que ele é meio óbvio, porque cai naquilo que a gente falou agora há pouco, sobre desde que você já nasce comunicando. Então fica a impressão de que todas as pessoas sabem se comunicar. E é fato, estamos aqui nos comunicando, somos comunicadoras, profissionais da comunicação. Mas todos sabem se comunicar. De fato, a questão é que existe por trás dessa fala aquilo que as pessoas vão entender. Aí a comunicação começa a ficar mais, especializada e ter técnicas e tem estudos, pesquisas, que começaram a traçar alguns parâmetros do que é um não eficiente. Então, sabe-se, por exemplo, do quando uma pessoa olha um documento, ou olha uma figura, ou olha uma pessoa, qual é o cérebro percorre que caminho para ler a determinada mensagem. Se eu olho um banner, né, eu olho um pôster, que caminho o meu olho fez para quais são as mensagens mais importantes, elas devem ficar mais acima à direita ou à esquerda? Depois vem todo um estudo de cores. Essas cores querem dizer o quê? O que o vermelho transmite para uma pessoa e o que o azul, o laranja e etcétera. Tem o estudo de fontes. Enfim, a comunicação é uma ciência. Então, a partir do momento que as pessoas ignoram que a comunicação é uma ciência e acha que comunicar é o simples ato de falar, igual se manifestou assim que nasceu, o caldo entorna. Então vem a contabilidade ou vem a governança, vem a página de captação mesmo, enfim, todas as outras áreas ali da organização, e ela fala assim: "Ah, mas desse jeito aqui, põe desse jeito". E o profissional de comunicação vai falar assim: "Olha, eu sugiro desta outra maneira. Eu sugiro, a gente falar mais deste número do que deste". E eu acho que aí tem que haver uma conversa onde os 2 lados sejam igualmente respeitados. Infelizmente não é isso que acontece. Por quê? Porque o profissional de comunicação, ele não vai ficar, querendo dar, entre aspas, ali, "pitaco" na contabilidade ou na área ali de captação. Porque ele não sabe, né, muitas vezes não é a praia dele. Agora, o outro profissional que está de lá, aliás, todos os profissionais que estão dos outros lados, eles olham para a comunicação e falam: "Sim, é minha praia. Eu sei falar, eu sei escrever, então eu sei ouvir". Aí você fala: mas ignora toda a ciência que existe por trás dessa palavra, né, e que profissionais de comunicação sabem empregar bem. Aí também pode usar o dom da comunicação e convencer quem está questionando da melhor forma. Eu disse para você que nós teríamos uma verdadeira aula hoje no nosso bate-papo aqui no Conecta Terceiro Setor com a Adriana, viu? Estou aprendendo aqui, eu espero que você esteja aprendendo bastante aí também sobre comunicação, o dia a dia, o que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia da comunicação nas nossas organizações. E deixa eu te perguntar, Adriana, como que a gente pode, fazendo todas essas ações que você coloca, que você ensina pra gente aqui, como que a gente mede a eficácia dessa comunicação, se está dando resultado ou não?
Aí é um grande dilema até dos profissionais de comunicação, porque são resultados intangíveis, ou seja, assim como, muitos projetos você só consegue os projetos sociais, vou fazer essa analogia, você só consegue ver os resultados no médio, no longo prazo, para ver o que aconteceu com aquela comunidade, enfim, em termos de maior frequência escolar ou redução de taxas de violência, por exemplo. Na comunicação, você começa a medir pela, quantidade de vezes, por exemplo, que ela apareceu num determinado que ela foi mencionada na imprensa. É uma maneira de medir. Então ela está ficando uma organização que está ficando muito popular, ela está ficando muito conhecida, essa comunicação está dando certo. Você pode medir a comunicação, por exemplo, na hora de um retorno do próprio investimento que você da própria ação que você fez de captação. Então, se esse ano eu mudei a minha comunicação e as minhas atividades de captação de recursos foram mais ou menos eficazes depois dessa mudança, também pode ser um termômetro. A questão da comunicação em termos de número de voluntários que chegaram até ou que fizeram, enfim, adesão a um programa de voluntariado. Você pode ver o número de pessoas inscritas num determinado projeto. Então, deu certo a comunicação que eu fiz lá no TikTok? Quantas pessoas se inscreveram para participar do programa? Enfim, essa questão do mensurar o efeito da comunicação é tão difícil quanto precisa da mesma ciência e do mesmo planejamento, né, de comunicação, quanto o ato de falar, né, de escrever, de colocar as cores e, enfim, de pensar o projeto de comunicação em si. Não existe uma resposta, pronta, mas ela precisa ser, acompanhada, você precisa saber se está dando certo. É preciso na estratégia de comunicação, é interessante, se não fundamental, você já colocar qual é a métrica que você vai usar para ver se ela está sendo eficiente. Número de inscrições, aparições na mídia, número de dinheiro captado, retorno. Sabe uma coisa interessante? Quando tem aquelas palestras, e aí a pessoa no final da palestra passa um bilhetinho falando, como você avalia esse palestrante? Foi bom, ruim? Quais são que nota você deu para enfim, é uma maneira de medir, no caso, aquela comunicação ali direta, né, que é essa entrevista, por exemplo, se ela for bem acessada ou se Vários likes, hein, gente? Vários likes. isso, dependendo do número de likes, dos comentários, vai falar: "Olha, é uma maneira de mensurar se, o que essa convidada aqui da Débora fez ou não, a Débora tem que manter ou não essa linha, ou ela deve convidar outras pessoas", enfim, também é uma maneira de medir. Então, cada ação de comunicação tem o seu modo de mensurar. Você falou que entra nessa resposta a primeira linha aí, vamos chamar, quantas vezes a organização aparece na imprensa, na mídia? Há algum caminho, há algum, jeito qual é o jeito certo, na verdade, né, para que a organização ela se torne conhecida ali por meio da imprensa do território que ela está? Olha, o principal conselho, e é uma coisa que a gente faz no dia a dia, né, que é o nosso trabalho na agência, é o que eu chamo de transformação da notícia, ou perdão, da informação em notícia. Então, assim, o que é a informação e o que é a notícia. Isso tem um gap, existe um distanciamento desses dois conceitos, que para um profissional de comunicação é fácil saber a diferença. Para quem não é da área de comunicação, acha que minha organização ganhou um prêmio e eu faço as ações A, B e C. Depois de uma semana que eu ganhei esse prêmio, eu vou bater na porta do jornal, ou da revista, ou do site, vou falar assim: olha, publica a notícia para mim, eu sou a organização aqui do bairro, por exemplo, um jornal de bairro, eu ganhei um prêmio. E aí ele fala assim: então, mas faz uma semana. E aí ele fala: sim, mas é o prêmio, o outro agora só ano que vem, lá daqui um ano.
Então, tá perto. Para o jornalista, aquilo não é mais perto. Então, o conceito de notícia dentro do jornalismo é algo que ele é muito peculiar. Então, para começar a levar sugestões de pauta, né, ou sugestões de notícia para a imprensa, é preciso conhecer a imprensa, conhecer essas peculiaridades da imprensa. O que que a imprensa gosta de saber e que é notícia, né? E de que maneira essa organização ela pode adaptar essa história. Minha organização ganhou um prêmio. Tudo bem, então já não é mais notícia porque eu atrasei uma semana para bater na sua porta. Ok. Pergunto, vamos ver então o que que ele está noticiando. Provavelmente ele está noticiando alguma coisa do final de ano, do início do ano, de alguma data comemorativa próxima, e que às vezes tem isso dentro da sua organização, né? Ela, de alguma maneira, ela está envolvida numa data comemorativa ou num determinado período do ano. Então, essa vai ser a notícia que a gente vai levar até a imprensa. E ali, vamos dizer assim, no segundo parágrafo do texto que você vai levar para explicar para a imprensa por que que você precisa, por que que você merece ser notícia, ali você fala ganhadora do prêmio no ano de 2024, tá, lá, lá, lá. Então, assim, por causa de uma semana, a vitória de um prêmio já não é mais notícia. Então, é isso que frustra as organizações. Elas acham que, poxa, eu não entrei porque eu não sou amiga do dono do jornal. Tem isso? Tem. Ah, eu não entrei porque eles só publicam organizações gigantes. Pode ser em algum lugar? Pode. Mas na grande maioria das vezes não é nada disso. É a questão de entender o que ele gosta de publicar, o que ele chama de notícia, e dentro daquilo que ele chama de notícia, o que você tem para oferecer. Como que a gente pode mudar, se há uma fórmula ou se não, para que o jornalismo em si divulgue mais as boas ações, e vá diminuindo um pouco as coisas não tão boas assim que chamam a atenção? Eu creio que é uma mentalidade que precisa mudar não só do jornalismo, mas concomitantemente, palavra feia, né, gigante, mas ao mesmo tempo da sociedade. Por quê? O jornalismo, ele não é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Ele é uma empresa com fins lucrativos. O jornalismo, ele tem a sua principal fonte de receita pela audiência, medida, né, pela audiência. Então, ele quer noticiar aquilo que dá audiência. Se você vê que a maior parte dos veículos de jornalismo noticiam coisas ruins, ou seja, não é uma coisa de um ou outro, mas é quase geral o número de notícias ruins em veículos totalmente diferentes, sejam eles de qualquer ideologia, essas notícias lá ruins. Significa o quê? É que a busca pelas notícias está sendo por notícias ruins. A sociedade está acessando mais notícias ruins do que as boas. E na psicologia, também não é a minha área, mas eu fui tentar entender por que o jornalista só dá notícia ruim, né? Aquela pergunta, só dá notícia ruim. Porque existe dentro existe no ser humano uma tendência de querer saber da tragédia até para ver o que eu preciso fazer para não acontecer a mesma coisa comigo. Eu acesso a tragédia porque eu tenho enfim, uma questão de solidariedade, porque eu me identifico com aquela situação, com aquela vítima. Né? Quantas mães não acessam notícias quando veem que tem mães envolvidas na história? Ou uma adolescente, a mãe de adolescente, ela vai lá e vai ver. Você acessa pela curiosidade, sei lá, alguns por uma questão mórbida, né? Um prazer ali de ver alguma coisa ruim. Então, vamos dizer, uma modificação que precisa haver partir da sociedade a ponto daquela que a gente estava falando há pouco, de como identificar se a comunicação está sendo eficiente ou não. O próprio veículo jornalístico, ele também vai começar a perceber que aquilo ali já não está dando mais ibope, né, que a gente fala. Olha, não está dando tão mais cliques. Já aconteceu de eu ouvir, nosso trabalho é sempre
entrar em contato com jornalistas e oferecer, né, as histórias das organizações para ver quais deles publicam e em que sentido. E eles já aconteceu de eu ouvir falar assim: Adriana, a gente fez essa matéria. Eu falei: mas vocês fizeram essa matéria sobre o prêmio, por exemplo, no ano passado? E ele fala: então, Adriana, a gente fez no ano passado, mas deu tão pouco clique, deu tão pouca audiência, que dessa vez o meu chefe falou que não ia fazer a matéria. Aí você fala: ah, tá bom, que triste, né? Então, não é uma culpa do jornalista, não. Acho que é muito cômodo, assim, Jogar a responsabilidade. para a imprensa, né? Ou você só dá notícia ruim. Como se fosse assim: olha, você só dá os portais aí de notícias boas existem. Tem vários portais de notícias boas, portais de notícias, inclusive só de terceiro setor, né? E que eles não têm o mesmo Ibope lá que um portal, enfim, você aperta ali, sai sangue, né? Então a gente pode ajudar a mudar isso, né? Você como gestor de uma organização, como comunicador de uma organização do terceiro setor, ou aquele que conhece quem faz esse trabalho, para que a gente possa acessar ainda mais esses sites e mandar pautas também, sugestão de notícias do trabalho que a gente realiza, para que eles publiquem. E assim a gente vai fomentando essa nova cultura, né? Também, se a gente fizer um pouco a cada dia, né, a gente chega quem sabe, no número semelhante a esses portais que não dizem tão coisas boas assim, né. Eu vou voltar aqui para a minha pauta, porque a gente já está quase finalizando essa nossa entrevista. Eh, e eu vou te perguntar, Adriana, assim, IA, você comentou aqui durante a nossa conversa, mas aqui eu vou fazer um merchan. Que você também gravou um curso para a Escola Aberta do Terceiro Setor sobre IA, sobre comunicação no terceiro setor. E eu queria que você falasse um pouquinho desse curso, já aproveitando aqui, vamos vender a pauta para quem está assistindo sobre o curso, para ir lá no site fazer a sua inscrição. Com certeza, e vamos ver mensurar, né, se esse curso também vai ter aí acesso, porque a partir dele a gente pode fazer o outro curso mais ou menos, parecido com o nosso público-alvo. Você vê que no final tudo se combina, tudo se ajeita ali no mesmo processo. IA, inteligência artificial, e o curso ele fala como usar essa ferramenta, e eu coloquei lá ChatGPT, para ficar mais próximo ali, colocar a sua causa na imprensa. Por quê? Esse curso, ou essa palestra, enfim, toda vez que eu falava como escrever um release para a imprensa, release é o nome do texto que a organização ela prepara quando ela vai, a organização ou qualquer pessoa quer se comunicar com um jornalista, ele costuma receber esse release. É onde tem todas as informações, ali um texto de 4, 5 parágrafos no máximo, e tem ali um apanhado do que você quer comunicar, o que você gostaria de ver escrito na imprensa. A maioria das pessoas falam: Adriana, mas você está me ensinando a fazer o release, mas você sabe fazer redação, você faz redação desde, enfim. Aí não dá. Quanto tempo que eu não escrevo uma carta? Um e-mail, né? Carta. Carta é da época de papai, né? Cartas. Quem escreve cartas? Enfim, mas assim, quanto tempo eu não escrevo um e-mail? Eu não sei escrever. E ali eu falei: caramba, como eu vou ajudar? A hora que eu vi a funcionalidade do ChatGPT, eu criei o curso, porque lá tem desde como escrever a redação, como também a gente colocar essas notícias que estão saindo na imprensa sobre a organização do terceiro setor e pedir para a IA falar o seguinte: olha, tá aqui as notícias dessa semana sobre organizações. O que elas têm em comum que fizeram elas estarem na mídia? E aí a gente aperta o botãozinho. Acredite se quiser, eu também não esperava isso. O ChatGPT me devolveu todos os tópicos que eu levei 4 anos na faculdade para aprender, que eram, essa notícia ela tem um apelo emocional, essa notícia ela tem uma efeméride ou algo factual, essa notícia ela traz exemplos, essa notícia ela traz... E ela listou todas as coisas que elas tinham em comum para ter feito esse sucesso na imprensa. Baseado nisso, eu montei o curso. Eu falei assim: olha, é importante você ter
a ajuda de alguém que vai analisar as notícias por você de uma maneira mais rápida, né, questão de segundos, para que você, sabendo o que é a notícia, né, aquela história de transformar a informação em notícia, sabendo o que é a notícia, você preenche os dados ali que são notícias, a ponto dela te devolver o release do para você mandar para a imprensa. E o curso vai além de você ter o release pronto, feita pela inteligência artificial, também ele ensina como falar com o jornalista, como dar entrevista. Então, assim, eu vi que essas respostas, vêm por esses caminhos, esses chats GPTs da vida, né. Eu sou zero esquerda de tecnologia, então por isso que eu estou com muita propriedade de fazer esse curso, assim, se a Adriana aprendeu, se a Adriana conseguiu usar o chat GPT, você também vai conseguir usar. Então fique tranquilo que pode fazer esse curso que eu garanto que vai dar certo o resultado. Muito bom, muito bom. Dri, a gente finaliza aqui então a nossa conversa. Você não perca mais tempo, vá ao site da Escola Aberta do Terceiro Setor, www.escolaberta3setor.org.br. Acesse o curso da Adriana, veja as principais dicas que você pode utilizar no seu dia a dia para melhorar a sua comunicação. E aí, aproveitando o que ela falou, fazer releases bem feitos para a imprensa, saber como falar para a imprensa. Então, é um curso realmente imperdível, está lá, plataforma gratuita para que a gente possa melhorar cada vez mais, ajudar a melhorar cada vez mais o desenvolvimento institucional das nossas organizações. Vai lá, se não for para você nesse momento da sua vida, divulgue ele para quem você acha que precisa fazer. Dri, obrigada mais uma vez aqui pela sua presença com a gente. Eu que agradeço, Débora, e espero ter contribuído aí com o público de vocês. Enfim, é um prazer muito grande, viu? Obrigada. Que bom, que bom. Tenha certeza que contribuiu sim, porque se eu aprendi, então muita gente que assistiu, que vai assistir aqui, vai aprender também. E eu espero vocês no meu curso, hein? Bora lá. É isso aí, isso aí. E eu agradeço também a sua presença aqui desde o começo com a gente e já te convido para a nossa próxima entrevista aqui no Conecta Terceiro Setor. Até lá!